Ora então, bom dia, bem-vindos a todos. É a primeira vez que eu estou a usar esta plataforma de transmissão, portanto, só espero que esteja tudo a correr bem e que toda a gente consiga ver também a apresentação que eu tenho para vocês hoje. Então, hoje vamos falar sobre exatamente a menopausa no trabalho, ou seja, o impacto ainda silencioso que esta fase de transição da vida das mulheres tem nas organizações, não só para elas próprias, como também para as próprias organizações, que eu penso que acaba por ser isso que é ainda o mais silencioso, e não tanto o impacto sobre elas. Então vamos começar com o que mais acontece. O que é comum, mas que ninguém vê, ou então às vezes finge que não vê? Uma diretora experiente que começa a dormir mal, começa a ter insónias, esquece termos que usa todos os dias, evita fazer apresentações porque tem medo que efetivamente isso lhe aconteça. E isso afeta a autoconfiança. E ninguém sabe porque é que ela está assim e muitas vezes nem sequer ela sabe porque é que isto está a acontecer. Isto está a acontecer em todas as organizações, por todo o lado, e em Portugal não é exceção. Mas o que é que acontece? Isto continua a ser visto em silêncio, sem diagnóstico e sem qualquer apoio para estas mulheres. A verdade é que nem os decisores das empresas em Portugal, nem os recursos humanos podem continuar a ignorar este custo. Nós sabemos que 1,1 milhões de mulheres com 45 a 64 anos continuam no mercado de trabalho e constituem 22% da força de trabalho total em Portugal. Ou seja, se nós pensarmos nisto, é quase um quarto da força de trabalho em Portugal que está precisamente nesta fase da sua vida. E o que é que muda no dia a dia? Eu não sei se vocês estão a ver bem, eu estou a ver muito mal a apresentação, não sei porque é que isto aconteceu, mas eu de qualquer forma vou traduzir isto tudo. Então, o que é que muda para estas mulheres no seu dia a dia? O primeiro sintoma que as mulheres se queixam muitas vezes é a fadiga, uma fadiga inexplicável que às vezes acontece a meio do dia, mas outras vezes não é tão inexplicável quanto isso e está relacionado com despertares noturnos, menor energia, menos tolerância ao esforço e maior dificuldade de recuperação ao longo do dia. O brain fog, o tão falado nevoeiro mental, que se traduz muitas vezes com imaginem, 20 separadores do computador abertos e o que é que eu ia fazer agora, ou como é que eu preciso de me focar num tema que tenho de trabalhar e não consigo fazê-lo porque a mente parece que está envolta neste tal nevoeiro. Algumas falhas de memória, lentidão cognitiva na apreensão, inclusivamente de novo conhecimento, afeta a tomada de decisão e a própria fluidez do trabalho. Outros sintomas também que afetam muitas vezes a mulher são sintomas ansiosos ou depressivos, há uma maior reatividade emocional, há uma menor clareza mental, uma menor resiliência para lidar com o stress do dia-a-dia, e isto vai interferir nas lideranças, nas relações e na confiança em ambientes de elevada pressão. Os sintomas físicos, como os afrontamentos e os suores noturnos, que é aquilo que efetivamente é visível, que é aquilo que as pessoas veem a acontecer, tudo o resto não veem a acontecer. E outros desconfortos físicos que muitas vezes estão relacionadas com questões urinárias, questões vaginais, e que também criam muita distração, muito constrangimento no ambiente de trabalho, e muitas vezes as mulheres tentam disfarçá-lo. O que acontece é que as mulheres não perdem nenhuma faculdade, elas não ficam menos inteligentes ou menos capazes. Simplesmente o que elas precisam é de, se calhar, alguns ajustes no seu dia-a-dia para conseguirem continuar a produzir ao seu mais alto nível, ok? O que é que nós sabemos? Já falámos atrás que mais de 20% da força de trabalho está em transição menopáusica. As mulheres que estão nesta fase ou a aproximar-se dela, portanto com mais de 40 anos, são até 45% do total. E 80% destas mulheres referem não receber qualquer apoio no local de trabalho.
E qual é o impacto no negócio? Estes números são números bastante assustadores, em que uma em cada 4 mulheres a atravessar esta transição para a menopausa pondera sair devido aos sintomas da menopausa e uma em cada 10 efetivamente vai sair da organização onde se trabalha. E isto muitas vezes coincide precisamente com o pico da experiência e da carreira profissional destas mulheres. Portanto, isto é uma perda gigantesca para as organizações. Portanto, a menopausa não é um tema de nicho, é uma realidade, é um desafio para a sociedade hoje em dia, com o envelhecimento da população, com as pessoas a trabalharem cada vez mais, com as mulheres a ocuparem 1/4 da população ativa. Portanto, as organizações que ignoram este tema não estão a pensar no amanhã e estão efetivamente a perder talento. O que é que está a acontecer dentro das vossas organizações? 63% das mulheres sente-se afetada no seu dia-a-dia laboral, 81% das mulheres que reportam uma quebra direta na sua produtividade, 82% reporta nevoeiro mental, especificamente falhas de memória e falta de foco, e 55% das mulheres reporta que o impacto da menopausa no seu trabalho é duplo, quer físico, quer mental. Estes números penso que são ilustrativos de tudo aquilo que eu estou a dizer. E isto estamos a falar em Portugal especificamente. No Reino Unido, que é um país que está bastante mais avançado neste reconhecimento do impacto da menopausa, sabemos que 67% das mulheres com sintomas reporta que há um efeito negativo no seu trabalho, 73% identifica o nevoeiro mental como um dos sintomas mais difíceis de gerir, o que é perfeitamente compreensível, e se me estiverem a ouvir as gestoras nesta fase da vida, vão se identificar com certeza, que é aquilo que, se nós tivermos 50 projetos em que estamos envolvidas, equipas para gerir, o que é que acontece? O que vai acontecer é que este nevoeiro mental vai ter um impacto gigante na forma como nós conseguimos produzir o nosso trabalho. E 2 em cada 3 mulheres reportou a perda de confiança como resultado dos sintomas que estão a acontecer. O silêncio português. Este estudo foi um estudo super interessante feito o estudo chama-se Saúdes e foi feito pela Medis, que se chama Menopausa e o Trabalho, a urgência de agir sem rotular. E estes números são bastante assustadores. 77% das mulheres que tinham sintomas nunca falou com o seu superior hierárquico sobre os sintomas. 25% destas mulheres já ouviu os seus sintomas serem chamados de fita ou drama. 40% das mulheres têm medo de ser despedida ou despromovida. 47% das mulheres têm medo de não progredir no ordenado, ou seja, não serem aumentadas, não serem promovidas, etc. E 73% das mulheres têm medo de não conseguir fazer bem o seu trabalho. Ou seja, quando uma colaboradora não fala, não é porque não precisa de o fazer, mas é simplesmente porque sente que não é seguro fazê-lo. Quais é que são as barreiras que nós encontramos no nosso país, especificamente, para que haja mais esta conversa? Para já, uma muito simples e que todas conhecemos de certeza, que é o facto de as lideranças serem maioritariamente masculinas. Nós temos o dobro dos homens a ocupar cargos de gestão em Portugal comparativamente com mulheres. E muitos homens são ainda mais desconhecedores deste tema da menopausa e do seu impacto. Como eu disse atrás, há um estigma dos sintomas serem desvalorizados por parte das outras pessoas, porque a menopausa não é igual para toda a gente. Esta analogia é boa para se perceber. Se tivermos quatro mulheres juntas, uma mulher vai ter sintomas muito graves e muito impactantes, outra vai ter sintomas impactantes, mas moderados, outra mulher vai ter um impacto ligeiro e outra não tem sintomas nenhuns e, portanto, acha que todas as outras estão a exagerar. Ok? Portanto, isto é muito importante que nós pensemos nesta questão
como também algo a criar empatia pelas outras pessoas. E eu por mim falo que eu trabalhei com mulheres nesta fase da vida, que provavelmente estariam a viver alguns dos desafios que os sintomas lhes criavam, e eu própria não fui capaz de os identificar. Portanto, mea culpa, e vamos mudar esta ideia. Há uma invisibilidade sistémica, não há políticas, não há linguagem, não se fala sobre menopausa, e quando se fala sobre menopausa é sob a forma de piadinhas, de graças, estás com calor, já deve estar na menopausa. Ou seja, há como que uma ligeireza, como se fala do tema, que faz com que as pessoas que estão a atravessar estes desafios não se sintam confiantes para poderem falar sobre isso. Há uma falta de abertura, há uma falta de confiança, não há condições para conversas vulneráveis e honestas. Muitas mulheres também, sobretudo em Portugal, ainda consideram que os sintomas são uma questão íntima, que não deve entrar no espaço profissional, que é uma coisa delas. Muitas sentem-se envergonhadas e desconfortáveis por causa do estigma social da menopausa, que ainda é muito associado à velhice, à perda de capacidades, ao fim da linha, como se costuma dizer. Dentro das organizações não existem canais formais, não existem momentos, não existem espaços seguros para que este tema seja abordado de uma forma transparente, simples, sem frufru, como eu costumo dizer, e mais no sentido de vamos normalizar, vamos falar sobre o tema, porque se todos falarmos sobre o tema, ele deixa de ter peso. Ok? Depois, as chefias estão muito mal preparadas, só 3% dos gestores em Portugal têm alguma formação sobre menopausa. E as formações que têm são formações muito ligeiras, em que não criam as condições para que as próprias chefias aprendam como abordar as suas colaboradoras que estão a atravessar estas questões. Porque têm medo de ferir suscetibilidades, têm medo de fazer a pergunta errada, não sabem fazer perguntas, e isso faz com que se retraiam e, embora sintam que querem ajudar e que podem ajudar, acabam por não o fazer. O custo que nenhum CFO pode ignorar. Isto é algo que nos abre a pestana, de certeza absoluta. Há 500 milhões de euros de impacto no PIB português por causa do absentismo e da perda de produtividade destas mulheres. Atenção que este impacto não aparece como sintomas da menopausa, não está identificado como isso, mas está identificado com faltas, com perda de produtividade, com não entregar projetos a horas, falhar compromissos, falhar deadlines, etc. E também, se nós virmos a uma escala global, nós sabemos que há um impacto de uma perda anual de 26,6 mil milhões de dólares nos Estados Unidos, também por causa desta questão. Se nós compararmos os custos médicos diretos, podemos ver que condições como a asma ou a ansiedade são bastante inferiores aos custos que a menopausa tem. E pensarmos que a menopausa é multissintomática, é crónica, ou seja, temos ali um espaço de tempo que pode durar cerca de 10 anos em que as mulheres podem ter este impacto, e nós sabemos que 9% das mulheres portuguesas já faltou ao trabalho por sintomas, o que dá uma média de 3 dias por ano. Agora, experimentem multiplicar pelo salário médio de uma diretora sénior e vão ver o impacto que isto tem nas vossas organizações, ok? Agora, o que é que acontece efetivamente quando o talento sénior abandona a organização? Nós sabemos que mais de 1 em cada 5 mulheres já considerou sair ou reformar-se antecipadamente por causa dos sintomas, em Portugal. Isto são números de Portugal. E sabemos também que 27 a 30% apenas existem 27 a 30% das mulheres em cargos de liderança em Portugal. Portanto, nós já estamos em déficit no que diz respeito a mulheres em liderança. Se estas mulheres começam a sair, isto é uma sangria para as organizações. E o que é que se perde?
perde-se conhecimento técnico de mulheres que têm uma experiência de mais de 20 anos, perdem-se as redes de confiança que esta mulher criou durante todos os seus anos de experiência, perde-se uma capacidade de mentoria das pessoas mais novas que vão entrar e que elas podem ser mentoras e podem ensiná-las a fazer o trabalho, e também uma memória organizacional. Se pensarem numa mulher que está na mesma empresa há 15 anos, ela já sabe tudo, ela já conhece os meandros da organização, já conhece as pessoas que trabalham em cada departamento, já é capaz eventualmente de agarrar uma função que se alguma coisa falhar, ela consegue agarrar e consegue ajudar. Portanto, isto é uma sangria, como eu disse, e é uma sangria muito, muito importante e que nós temos todos de nos capacitarmos e ouvirmos. Isto já está a acontecer. Os alarmes não estão ainda a soar, pelo menos em Portugal, mas isto é um custo real e é um custo real que está a acontecer nas empresas. E relativamente ao custo real de perder uma líder, pensem que o custo de substituição de uma líder sénior em Portugal ronda 200 a 400% do valor do seu salário anual. E 31% do salário anual por causa do custo de uma má contratação que não se adapta, ou seja, uma pessoa que vai substituir essa líder. E o que é que compõe estes custos que eu acabei de dizer? O recrutamento, que é 15 a 25% do salário dessa líder, o recrutamento de uma pessoa para a substituir, o onboarding, nós todos sabemos, então, as pessoas que nos estiverem a assistir e que trabalham em recursos humanos sabem bem do que é que eu estou a falar, a formação, a adaptação à cultura organizacional, a rampa de lançamento, nós sabemos que demora de 3 a 8 meses a uma pessoa conseguir atingir os 100% da sua rentabilidade, e também a perda de capital intelectual que nós já falámos, 20 ou mais anos de redes de confiança, de memória organizacional e que não se compram, porque isso não é possível substituir. Portanto, aquilo que eu vos desafio agora é calcularem o impacto na vossa organização. Têm aqui um QR Code que podem digitalizar e podem aceder à calculadora de custos financeiros. Essa calculadora vai-vos dar os números redondos do que é que pode estar a custar à vossa empresa não criar as condições necessárias para lidar com este impacto da menopausa na vossa organização. Vou-vos dar só mais uns segundinhos para poderem tirar. Muito bem. Se não conseguiram, depois digam-me por mensagem que eu mando-vos o link outra vez. Portanto, o que é que nós sabemos? O que eu estive a falar agora foi de custos. O custo de não fazer nada. Agora vou-vos dar exatamente o contrário. Aquilo que nós sabemos que investir neste tema vai gerar um retorno mensurável para a empresa. Nós sabemos que, e estes são números muito, muito concretos, são números muito, muito concretos do Reino Unido, em que nos diz que consegue-se um retorno de 2,9, quase 3 vezes o ROI bruto de programas especializados em saúde feminina. Há uma poupança de quase 2.000 euros em custos de saúde por colaboradora por ano, e há um retorno social e económico por cada uma libra investida, que é o modelo NHS do Reino Unido. O que é que gera este retorno? Uma redução do absentismo, há menos dias perdidos por sintomas que não são geridos, há uma menor utilização dos cuidados de saúde, ou seja, se houver uma gestão proativa dos sintomas, vai reduzir consultas de urgência, prescrições desnecessárias, faltas ao trabalho para ir à consulta, etc. E, além disso, consegue-se evitar substituições de cerca de 200.000 euros ou mais por líder. Portanto, o apoio à saúde feminina impacta diretamente os resultados da empresa. Mais uma vez, estes são dados do Reino Unido, porque infelizmente em Portugal ainda não temos estes números. Eu gostava muito de os ter e espero que em breve comecem a aparecer. Mas nós sabemos que há um aumento do dobro da produtividade reportado por utilizadoras de programas de saúde hormonal.
Sabemos que há 25% maior probabilidade de rentabilidade acima da média em empresas com uma liderança diversificada, ou seja, homens e mulheres no mesmo patamar de liderança. E também sabemos que há um melhor desempenho em 35% em equipas diversas e experientes face a concorrentes que não têm essa diversidade. Portanto, temos um impacto individual e temos um impacto organizacional. Aquilo que as mulheres dizem é que recuperam o seu foco, a sua energia, reduz-se o nevoeiro mental. Isto vai traduzir-se em decisões mais rápidas, decisões com maior qualidade. Elas recuperam a sua presença, recuperam a sua confiança pelos sintomas, ou seja, sentem-se novamente capacitadas para continuarem a fazer o trabalho ao mais alto nível. Porque, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, as mulheres que estão a atravessar a menopausa não se querem despedir, elas não se querem vir embora. Elas querem continuar a progredir, elas querem continuar a almejar cargos de topo, elas não querem sair. O que elas querem é continuar a trabalhar, mas sentir que dentro das organizações onde estão, o seu novo estado, que é temporário, isto é importante também dizer, o seu novo estado é considerado para que elas possam continuar a dar o melhor de si. Portanto, nós sabemos que, em termos das organizações, as equipas que são mais experientes superam as equipas que estão constantemente em rotatividade e que uma liderança diversificada, homens, mulheres, várias gerações a trabalhar, vão ser 25% mais rentáveis. Isto é do relatório da McKinsey. Ok? Portanto, alguns KPIs de impacto e de ROI. Temos redução de 30% do absentismo, redução de 40% do presentismo, que pelo menos na minha ótica, o presentismo ainda é pior do que o absentismo, que é o estar, mas não estar, porque não se produz, não se é capaz de produzir. Há um aumento de 75% da retenção do talento feminino, portanto, há uma intenção de permanência das lideranças séniores, mulheres com mais de 50 anos, que querem ficar naquela organização porque se sentem apoiadas pela organização, e há um aumento também de 60% no seu envolvimento, ou seja, no engagement, que não há efetivamente uma palavra em português para isto, basicamente em que há um envolvimento maior com a empresa, o chamado amor à camisola, lealdade à empresa onde estão, simplesmente porque sentem este apoio. Portanto, a ideia é transformar o bem-estar destas mulheres em dados de negócio. Pensem que o custo médio de perda de uma colaboradora no Reino Unido é 35 mil euros. Portanto, o programa que eu vos vou falar a seguir atua diretamente na proteção deste capital intelectual e económico. Portanto, algumas intervenções que podem ter aqui um alto impacto. Eu não vou detalhar, porque os programas que eu trabalho têm muito mais detalhe, mas para não me tornar muito exaustiva, vou-vos deixar só aqui algumas ideias que numa reunião individual nós podemos trabalhar. Mas, por exemplo, a flexibilidade laboral, o facto das mulheres poderem ter horários flexíveis e trabalho remoto para gerir insónia e fadiga. E quando falamos em horários flexíveis, não é necessariamente trabalhar menos. É, por exemplo, uma mulher que tenha tido uma insónia naquele dia e que tenha dormido muito mal, lhe seja permitido, por exemplo, descansar um bocadinho mais de manhã e entrar um bocadinho mais tarde e sair também um bocadinho mais tarde. Ou seja, ela não vai trabalhar menos. Ela vai a gerir um bocadinho o seu tempo de maneira a conseguir continuar a produzir. A possibilidade também de trabalhar remotamente, a possibilidade de, por exemplo, em reuniões online, não ter de ligar a câmara, porque eventualmente pode estar naqueles dias em que tem uma cara de insónia, todas sabemos o que é uma cara de insónia, e que lhe permite estar presente à mesma na reunião, mas não ter de ligar a câmara. Também tentar ajustar os horários das reuniões para sempre que possível, obviamente, para horários em que ela esteja com os cilindros todos a funcionarem, que é um termo que eu gosto de usar.
Depois, outras questões, por exemplo, ajustes ambientais, quando falamos em organizações, ajustes na temperatura, na ventilação, acesso a janelas, acesso a casas de banho, acesso a vestiários. Quando existem fardamentos, os fardamentos terem em consideração, por exemplo, os afrontamentos e os suores noturnos, entre outros sintomas, que os sintomas vasomotores que fazem com que se forem materiais menos respiráveis, tornem mais difícil lidar com eles, a possibilidade de ter acesso a um vestiário ou uma casa de banho em que ela possa mudar de roupa, ter também dentro das casas de banho acesso a coletores menstruais, pensos higiênicos, copos menstruais e por aí adiante, porque na perimenopausa há alturas em que os fluxos menstruais aparecem de um dia para o outro, de um momento para o outro, e são extremamente intensos e a mulher não está preparada, portanto ter acesso a estas coisas são coisinhas muito simples, de muito baixo custo, mas que podem ter um alto impacto na forma como a mulher se apresenta e pode continuar a trabalhar. Formação dos líderes, também masculinos, portanto, em vez de, isto acontece mais vezes quando há formações em empresas, ou palestras em empresas, que eu estou sempre a perguntar, temos homens inscritos? Temos homens inscritos? Porque eu quero sempre que os homens se adiram a estas situações, a estas palestras, porque, como eu disse, isto é um tema que diz respeito a todos. Mesmo que, eventualmente, até possam não ter ninguém na sua equipa nesta fase, toda a gente tem mulheres na sua vida, nem que seja a mãe, nem que seja a irmã, nem que seja a mulher, seja quem for, toda a gente tem mulheres na sua vida. Portanto, se os homens também souberem os desafios que as mulheres atravessam nesta fase, serão muito mais empáticos e muito mais capacitados para lidar com isto. E depois, haver uma política formal dentro da empresa. E quando nós falamos de uma política formal, não é só escrever um texto bonito para ficar arrumado na prateleira, não. É escrever o texto e depois implementar com ações muito claras o que é que isto significa. E chegámos finalmente ao meu programa. Eu estruturei um programa que se chama Menopause Inclusive Workplace e que vai atuar sobre estes 4 pilares críticos, sobre as pessoas, sobre a liderança, sobre o ambiente e sobre a cultura. E em que é que isto se traduz? Traduz-se em 6 estruturas simples. Portanto, aumentar a literacia da saúde em menopausa, como? Através de, por exemplo, palestras, como eu disse há bocadinho, com informação científica acessível, com uma linguagem, com pouco jargão técnico para as pessoas que não são da área da saúde também entenderem, para os colaboradores, para os líderes, para a equipa de RH, no fundo, para toda a empresa. Depois, capacitação da própria liderança, portanto, formações específicas para a liderança, em que eu ensino como lidar com estas situações, quer seja a própria líder que esteja a atravessar esta questão, quer seja um líder ou uma líder que tenha pessoas na sua equipa com esta situação. Depois, nos espaços de trabalho, adaptações práticas que reduzem o desconforto físico e que promovem o seu bem-estar, tal e qual como eu referi há pouco, a flexibilização dos horários, o dress code flexível também, os fardamentos, por exemplo, a possibilidade de ter várias camadas de roupa, ter uma roupa mais leve para ser possível pôr e tirar, porque nós sabemos que os afrontamentos é calor e depois frio, depois calor e depois frio, e então as mulheres passam o tempo a vestir-se e a despirem-se. Depois, dentro da comunicação interna, criar canais de comunicação que normalizam o tema sem estigmatizar, criar também mecanismos de feedback que permitem às colaboradoras partilhar as suas necessidades com segurança e sempre com a máxima confidencialidade, e formalizar então a política interna com medidas claras e que sejam mensuráveis, para ser possível depois medir os tais KPI e ver se efetivamente aquilo que se está a implementar está a ter ou não resultados práticos na organização.
Os níveis de implementação que eu tenho no meu programa começam com a sensibilização, o awareness, em que começamos como um ponto de entrada, como uma palestra de sensibilização. Eu recomendo sempre que seja feito um diagnóstico antes, em que, para se perceber exatamente o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas sentem que precisam, embora às vezes não saibam que precisam, por tudo aquilo que eu disse até agora. Depois, avançamos para o enablement, ou a capacitação, em que já temos programas de formação mais profundas, mais aprofundadas, com workshops para líderes, sessões de escuta ativa, ferramentas de comunicação interna inclusiva também, que pode ter vários formatos, e finalmente o integration, ou a transformação, em que tem o programa completo com todos os níveis, incluindo o desenvolvimento da política interna, um acompanhamento contínuo e também um relatório de impacto para entregar ao board. E quem fizer este programa completo recebe o selo de certificação ou de acreditação como Menopause Inclusive Workplace. Claro que todos os planos são ajustáveis à dimensão, ao setor e ao contexto específico de cada organização, nem poderia ser de outra maneira. One size doesn't fit all. Nós sabemos que uma empresa que tenha 50 trabalhadores nunca poderá ser abordado da mesma forma que uma multinacional com milhares de colaboradores. Portanto, tudo isto é estudado ao detalhe. Em termos de investimento por nível, é sempre enviada uma proposta personalizada após uma reunião de diagnóstico gratuito. Isto aqui estavam aqui uns certinhos que desapareceram, isto deve ser por causa do formato. Também já perceberam que isto não se consegue ver muito bem porque aqui esta plataforma não mostra exatamente a apresentação como ela está construída, mas pronto, questões técnicas, têm de ter paciência. Portanto, porquê que este programa e não outro? Porque o Menopause Inclusive Workplace distingue-se por uma abordagem que combina o rigor científico de uma profissional de saúde, que sou eu, com aplicabilidade real no contexto empresarial português, onde eu trabalhei mais de 20 anos. Portanto, eu tenho as duas facetas. A base científica é sólida, é sempre fundamentada em evidência clínica e investigação científica sobre a saúde feminina, a menopausa e o bem-estar organizacional, todas entrecruzadas, com uma abordagem muito prática e muito aplicável, ou seja, as ferramentas que eu crio, a forma como aplico as metodologias, a linguagem utilizada, estão prontas para serem implementadas no dia-a-dia das organizações, sem muita conversa, sem muita complexidade que não traz benefícios. E, muito importante, é adaptada à realidade portuguesa, porque eu tenho-me baseado muito naquilo que é feito lá fora, porque cá também ainda não há muita coisa, mas dentro do contexto português, ok? Não é uma tradução de modelos estrangeiros, porque nós não podemos fazer exatamente como é feito em Espanha, ou no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, simplesmente porque a nossa cultura também é diferente. E o foco não é apenas no bem-estar das colaboradoras, mas no próprio negócio. Ou seja, nós pensamos nesta abordagem. É óbvio que os nossos colaboradores devem se sentir bem para poderem produzir, mas nós também temos de pensar em termos de negócio. Mas o que é verdade é que investir num programa destes vai se traduzir num aumento de rentabilidade económica, financeira, muito, muito impactante. Portanto, só para dizer quem eu sou, como eu disse há pouco, tenho mais de 20 anos de experiência na indústria farmacêutica, nas áreas da dermatologia e da ginecologia, sou especializada em saúde hormonal feminina na menopausa, nutrição integrativa, sou coach de saúde, trabalho com várias mulheres de forma individual, também já escrevi um livro chamado Menoquê. Tenho um podcast chamado Menopausa Positiva e também já estive presente em vários programas de TV a falar sobre este tema. Para além de ter criado este programa do Menopause Inclusive Workplace, também faço formação para farmacêuticos comunitários a vários níveis, também para melhorar este atendimento às mulheres. Portanto, quais é que são os próximos passos concretos para as vossas organizações?
Primeiro, fazer um diagnóstico interno, recolher dados anónimos, porque nós sabemos que o que não se mede não se consegue gerir. Pensar em fazer um workshop de 2 horas para líderes, porque só com isso nós somos capazes de mudar a cultura de uma equipa. Integrar a menopausa na estratégia com uma política formal, vamos dar nomes aos problemas, vamos falar do tema e, finalmente, vamos definir KPIs de retenção, absentismo e satisfação. Sabemos que apoiar a menopausa no trabalho não é um custo, pelo contrário, é um investimento na sustentabilidade económica das organizações e das nações. As organizações que liderarem esta mudança não estão apenas a fazer a coisa certa, estão a capturar uma vantagem competitiva a longo prazo. Portanto, o que é que eu tenho para vos oferecer hoje? Quem aderir ao meu programa, seja ele qual for o nível, até ao dia 31 de maio, eu ofereço um diagnóstico de impacto organizacional. Portanto, vamos avaliar o risco de retenção, identificar o risco de perda de talento sénior, vamos analisar a cultura, a liderança e o silêncio, vamos rever as políticas de RH e as condições de trabalho, tudo de uma forma confidencial e ninguém precisa de saber. Vamos mapear gaps e oportunidades e vamos fazer também um scorecard de maturidade e um roadmap estratégico. Basicamente é pensar, vamos fazer um diagnóstico para ver de onde é que partimos para ver onde é que queremos chegar. Portanto, a minha proposta é simples, é agendarmos uma reunião personalizada para perceber onde é que cada uma das vossas organizações está, o que é que faz mais sentido implementar e, mediante isso, mediante essa reunião, mediante essa conversa completamente sem compromisso, eu crio uma proposta personalizada e adaptada sempre à dimensão, à cultura e aos objetivos específicos de cada organização e vamos criar um impacto e vamos mudar efetivamente a forma como se fala de menopausa no trabalho no nosso país. Vamos mudar esta cultura. Conto com vocês? Espero que sim. Muito obrigada, estou ao dispor para algo que queiram questionar e vou agora parar a transmissão. Obrigada a todos e o resto de um bom dia.